dias de Pelé, semanas de Pelé. Pelé foi Pelé linearmente. Sim, ele começou no auge, terminou no auge, fazendo gols, e era de uma inteligência, tanto que agora estuda-se tudo isso, né? Mas, bom, que o Corinthians, você tem... Quantos livros sobre o Corinthians você já escreveu? Bom, agora, esses dois, né? Eu tenho um pela editora Maquinária chamado Os 10 Mais do Corinthians, que é uma coleção sobre os 10 maiores ídolos de cada clube, e ali tem perfis longos de Cláudio, Luizinho, Baltazar, Zé Maria, Vladimir, Sócrates, Marcelinho, enfim, os grandes ídolos da história do clube, né? Tem o Corinthians versus Santos, com o Odir Cunha. Ah, sim. Estou mostrando aqui a Bíblia do corintiano. Vem cheio de memórias, assim, cópias de ingressos. A gente se inspirou num material do Chelsea, da Inglaterra, que eu ganhei. Eu ia te perguntar isso. Como é que você teve essa ideia? Então você recebeu do Chelsea? Do Chelsea, e modéstia à parte, o do Chelsea, o nosso está melhor que o do Chelsea. Adaptamos o gosto para o inglês, porque o do Chelsea tinha muito aquela cultura inglesa do programa do jogo, que é quase como um programa de peça de teatro. Que a gente pega no estádio agora no Brasil, tem isso. Aqui em São Paulo, jogos do Corinthians e do Palmeiras tem. Mas os ingleses têm isso desde o fim do século XIX, então isso é um item de colecionador muito valorizado, né? E nós adaptamos aí para o gosto brasileiro, com canhotos de ingresso, com reproduções de primeira página em dias seguintes das grandes vitórias. E tem uma outra coisa que ele fez aqui. Corinthians é uma caixinha de surpresas, onde você coloca dados, né? Isso. Os 10 melhores atacantes, coisas assim, né? Que eu comprei, ainda não deu tempo de ver tudo isso. Exato. Na verdade, esses dados, eles são fruto, como todo esse trabalho é fruto, do meu primeiro trabalho lá atrás, em 2000, que é o Almanaque do Timão. Por exemplo, peguei aqui, homônimos mais comuns no Corinthians. Deve ter César, Cláudio... César, Luciano, Carlinhos, Eduardo, Margozaro. Sócrates não tem, né? Não, Sócrates é um só, até nisso. Até nisso, né? Depois, árbitros que deram sorte ao Corinthians. Aí vem Romualdo Arpifilho? Romualdo Arpifilho, por incrível que pareça. Porque eu tenho Mas é pelo número de partidas. Sei, porque tem uma partida, um Corinthians e Fluminense em 83, que eu fui, 84, que eu acho que ele não foi muito bem. E ele complicou. Aqui ele não estava bem aquele dia. E vamos embora. Mas é interessante, né? Você que... É porque todo esse trabalho, Domingos, na verdade, ele tem uma lógica. Em 2000, quando eu fiz o trabalho do Almanaque do Timão, eu tabulei dados, né? São dados tabulados sobre todos os jogos da história do clube. Ah, sim, que biografias. Eu tenho, me ajudando num trabalho que eu estou realizando, que aquilo foi um trabalho danado, hein? Ele foi publicado em 2000, chama-se Almanaque do Timão, foi republicado em 2005. Era para ter sido republicado agora em 2010. Para complementar, eu preciso que você complemente, para eu ter as outras atas. Pois as atas, olha, coisa de advogado, súmula. 2010 estava prometido, mas aí o time começou a fazer uma campanha no Brasileiro que prometia título. E eu esperei um pouco, eu falei, não vou lançar o livro sem o título do Brasileiro. No Brasileiro, não sei a que altura nós estaremos sendo vistos, mas de qualquer forma o fio andou virando perto do final do campeonato. Mas eu vou esperar fechar 2010. 2011 a gente tem uma edição toda com os 100 anos fechadinhos, com todas as estatísticas. Porque, infelizmente, durante muitos anos, no Brasil a estatística em geral é meio subvalorizada, mas no futebol em particular. Então, nós temos números, falavam, o maior artilheiro é o Cláudio com 295 gols. O Cláudio Cristóvão de Pina. Sei, o gerente. Mas cadê a lista desses 295 gols? Ninguém tinha. Então eu tabulei, cheguei a 306. E depois 305. E falando agora, saindo do Corinthians, indo para o geral, que o Pelé não é o maior goleador do mundo. Dizem que foi o Friedenreich, que teria um pouco mais de 100 gols que o Pelé. A mais que o Mas Pelé. De onde tiraram isso? Acho pouco provável. Primeiro porque na época do Friedenreich se jogava menos contra menos adversários. Tá? Ele foi de fato um grande goleador. Havia uma história de que o pai dele contabilizava todos os seus gols e teria passado isso para um ex-companheiro do Friedenreich chamado Mário Andrade. Mário Andrada, na verdade. Né? E o Mário Andrada, depois que ele faleceu, essas anotações se perderam. Há um colega jornalista chamado Alexandre da Costa que se ocupou de tentar fazer uma estatística do Friedenreich com base nos registros de época, de jornal.
chegou a uma coisa de 500 e poucos gols para 500 e poucos jogos, o que é uma média de Pelé. É um por jogo. Né? Mas é o máximo que se conseguiu. Realmente eu acho muito difícil. Porque tem uma coleção de DVDs sobre o futebol, a história do futebol, um jogo mágico, e isso num dos... Que há essa citação. Essa citação, maior goleador, 1300 e lá vai tapa. Durante muito tempo isso constou oficialmente no livro Guinness, dos recordes. Eu me lembro, como jornalista esportivo, no início dos anos 90, mandei um fax à FIFA, e a própria FIFA me afirmou em fax... Que não tinha... Não, ao contrário, afirmou que era Friedenreich, mas também em cima de dados consolidados. Num segundo momento, anos depois, quando eu fiz a mesma pesquisa à FIFA, talvez alguém um pouco mais preocupado tenha me mandado um fax dizendo que a FIFA não se ocupa do futebol de clubes, se ocupa das confederações. Ela não tem essa capacidade. Então alguém lá estava, vamos mandar isso aqui lá para esse brasileiro, falar que está certo. E você que trabalha com isso, você sempre trabalhou na área do jornalismo esportivo? Sempre. Desde formado e tal. Eu tive um período na revista Quatro Rodas, período grande, de 4 anos, que foi quando eu comecei, inclusive, o Almanac. A mexer com isso. Na nossa área aqui do programa, direito, né? Você falou que já estava antes mexendo com isso, foi em 92, então nós tínhamos outra legislação. Você tem alguma opinião formada sobre hoje, a profissão de atleta, já que a gente falou do Pelé, o que a Lei Pelé, a Lei 9.615 fez? Olha, a Lei Pelé, ela é muito execrada por setores mais conservadores, inclusive da imprensa, e muito insensada pelos setores que se pretendem ser mais progressistas. Né? Eu sou, mais como em tudo na minha vida, mais pelo meio termo em relação a tudo isso. Primeiro, o passe, você mesmo sabe, estava morto. O passe de jogador de futebol estava morto, inclusive fora do país, por conta do caso Bosman. Do Bosman lá na Europa. Não havia mais retorno para isso. Tá? Diante dessa nossa nova situação, nós precisávamos de uma nova ordem a se estabelecer. Se a Lei Pelé onera os clubes, e parece que esse também é um outro consenso, não dá nenhuma garantia aos clubes pela formação de seus atletas, ou não, se precisa de complementos em relação a isso, é uma outra história. Agora, costumou-se demonizar a Lei Pelé como se fosse a responsável pela falência de clubes e mesmo, não digo falência de atletas, mas a realidade do jogador de futebol no país não é a realidade dos grandes jogadores de futebol. Né? Sem dúvida. Tem muita gente que tinha no passe uma garantia e perdeu essa garantia. Mas isso não é por conta da Lei Pelé. O passe ia morrer. Mudou a ordem das coisas na história do futebol, no futebol mundial. Né? Então acho que a Lei Pelé, entre erros e acertos, foi necessária e a gente precisa colocá-la no compasso do que o futuro vai pedir. Né? Ela não pode ser estagnada. Essa é a minha posição em relação à Lei Pelé. Eu sou favorável à mudança da legislação, porque algo precisava ser feito. Nós íamos ficar com um vácuo. Né? Certo. Não fazia sentido. Muito bem, Celso. Olha, muito obrigado por você vir aqui ao nosso programa. Parabéns pelo teu trabalho e parabéns até mais por você ir além do Corinthians. Porque isso não te deixa aí com a pecha de um sujeito fanático que faz cara sobre o Corinthians. Você é um sujeito equilibrado, pesquisa sobre esportes e um bem-aventurado, sendo corintiano, seus principais trabalhos são sobre o nosso clube. Eu costumo brincar que não é porque eu sou corintiano que sou cego, né? Deixar de ver pênalti, deixar de ver impedimentos ou gols não anulados. Até porque é o teu negócio. O futebol é a coisa mais importante dentre as que não tem importância. É um passatempo. Concordo plenamente, assino embaixo. Corintianamente. Okay. Corintianamente, ok. Muito obrigado a você pela audiência e fico esperando os seus e-mails para desportivo@idd.com.br. Muito obrigado, até o próximo Direito Desportivo em Debate. E salve o Corinthians, hein?